O vídeo contém spoilers. Hoje vamos analisar mais um clássico do cinema lançado em 1960, mas que ainda hoje continua sendo uma referência no gênero de suspense psicológico. Eu estou falando do filme Psicose, dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock. Vamos falar sobre os transtornos mentais do personagem que tornaram esse filme um dos mais intrigantes e perturbadores da história do cinema. Meu nome é Marcos e você está no Psico. Antes da análise, vamos relembrar um pouco da trama. Baseado no romance de Robert Bloch, o filme Psicose conta a história de Marion Crane, uma secretária que rouba o dinheiro do seu local de trabalho e foge em busca de uma nova vida. Mas na viagem ela acaba se hospedando no sinistro Motel Bates, que é administrado por um jovem, o estranho e misterioso Norman Bates. A personalidade de Norman Bates. Aparentemente, o Norman é apenas um homem solitário que cuida de sua mãe doente. Apresenta uma personalidade tímida e educada, e aquilo de fato é real, ele não está fingindo. Porém, essa é apenas uma face de uma personalidade sombria, resultado de uma bizarra combinação de solidão, obsessão e severos distúrbios mentais. Transtornos mentais. Norman Bates é considerado pela maioria das pessoas um psicopata, por conta dos crimes que ele cometeu. Mas fazendo uma análise mais correta, ele não é, porque apesar de ter cometido crimes, o Norman se enquadra no que chamamos psicótico obsessivo. O seu quadro clínico é a psicose. Diferente do psicopata, que é uma pessoa emocionalmente fria, calculista e consciente dos seus atos, Norman é o oposto, um sujeito delirante, passional e desconectado da realidade. Em minha análise, identifiquei 3 transtornos mentais derivados do seu estado psicótico. O primeiro ponto que percebemos é que Norman Bates possui uma personalidade melancólica, com um enorme distanciamento das relações sociais. Ele não possui relacionamentos com ninguém e vive apenas em atividades solitárias. Demonstra isso mantendo-se isolado e vive sozinho em sua casa e no motel, que não tem movimento por ficar à beira de uma estrada abandonada. Traços que o DSM-5 chama de o transtorno de personalidade esquizoide. O segundo está relacionado com a incapacidade do Norman de interpretar a realidade. Norman vive assombrado por delírios e alucinações do passado e possui um relacionamento imaginário com a mãe, que na verdade não está doente, mas está morta há mais de 10 anos. Mesmo depois de morta, ele a mantém dentro do quarto e morbidamente interage com ela como se ela ainda estivesse viva. Traços que o DSM-5 chama a esquizofrenia. E por último, o mais perigoso e uma das coisas mais marcantes do filme é que para lidar com a solidão e a sua obsessão pela falecida mãe, sua mente desenvolve uma segunda personalidade, conhecida como a mãe. Essa personalidade assume o controle quando Norman se sente ameaçado ou perturbado. Mas diferente da personalidade dele, que é passiva e cordial, a mãe é uma figura dominadora e violenta. Quando a mãe assume o controle, ele se torna capaz de cometer crimes brutais. No DSM-5, esse transtorno é o TID, o transtorno de identidade dissociativa, também conhecida como dupla personalidade. Entendendo a loucura de Norman. Norman vivia com a sua mãe, uma mulher controladora e dominadora. Durante a sua infância e adolescência, ela o controlava e o reprimia física e psicologicamente. Após a morte do pai, viveram juntos durante anos, quase como amantes, como se não existisse mais ninguém no mundo. De acordo com a teoria freudiana, esse tipo de relação baseia-se numa resolução distorcida do complexo de Édipo, termo da psicanálise que está relacionado com os sentimentos da criança pela mãe e rivalidade com o pai, que foi inspirado na peça Édipo Rei, onde o filho mata o próprio pai e se casa com a mãe. No filme, descobrimos que a mãe chegou a conhecer outro homem, mas o Norman se sentiu rejeitado e, atormentado, acabou matando os dois. O matricídio é um crime terrível, uma dor insuportável. Nesse caso, foi cometido de forma passional, pois do jeito dele, ele a amava. Então, como hipótese, podemos dizer que esses eventos foram os traumas que provocaram uma ruptura da barreira entre o real e o imaginário na mente do Norman. O eu cria para si autonomamente um novo mundo interior e exterior, construído a partir das moções de desejo do isso. O motivo dessa ruptura com o mundo exterior foi um grave e intolerável impedimento do desejo por parte da realidade. Sigmund Freud.
Norma então rouba o corpo dela, enterra um caixão vazio e, usando técnicas de taxidermia, vai mantendo o corpo da mãe em casa, embalsamado durante vários anos. Porém, obviamente, isso não era o bastante, pois ela podia estar lá fisicamente, mas não tinha mais alma, ele não podia mais se relacionar com ela. Então, como se ele pudesse devolver a vida que ele mesmo tirou, ele começa a pensar e falar por ela. A mente dele cria uma outra personalidade para lidar com a dor de uma realidade insuportável. Satisfaz o impulso inconsciente ligado à sua obsessão e à não aceitação da perda. Nessa outra realidade, é como se a mãe nunca tivesse morrido. Ele pode falar, escutar e continuar obedecendo às ordens dela. Mas por que o Norman matou Marion? O Norman vivia solitário, não tinha contato com mulheres, mas quando ele conheceu a Marion se sentiu atraído por ela, tanto que a tratou muito bem e a convidou para jantar. Porém, essa atração dele por outra mulher provocou o ciúme, a raiva da segunda personalidade. A mãe, por outro lado, se sentiu ameaçada por ela. Dentro do transtorno dissociativo, a mente pode acolher duas ou mais personalidades, existe sempre um conflito. No caso do Norman, a personalidade da mãe, que é mais dominadora, venceu, por isso o Norman matou a Marion. E quando a personalidade dele volta ao controle novamente, fica chocado com o que aconteceu, mas a sua atitude é apenas a de um filho tentando encobrir o crime cometido pela mãe. Fantasia ou psicose? Trazendo para a vida real, todos nós fantasiamos com coisas que desejamos ou que nos angustia. Podemos imaginar que estamos falando ou interagindo com qualquer pessoa, e isso é perfeitamente normal. Mas sempre nos deparamos com a barreira da consciência, de que aquilo não está de fato acontecendo no mundo real. Na psicose, a barreira da consciência não existe mais. Conclusão. O filme faz a gente questionar o que é real e o que é imaginário. Ficamos o tempo todo tentando entender o que está acontecendo. O diretor brinca com a nossa imaginação a ponto da gente questionar a nossa percepção de realidade, que passa a fazer sentido apenas no final, quando descobrimos a condição mental do Norman e quando são revelados os eventos perturbadores do seu passado. Psicose é uma obra-prima do cinema, muito à frente do seu tempo, que vai além do gênero do suspense, pela forma como aborda os distúrbios mentais e por fim nos traz uma reflexão sobre a complexidade da mente humana e suas manifestações mais sombrias. Bom, mas eu fico por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal. Me diga nos comentários a sua opinião sobre o filme e o que mais você percebeu desse personagem tão fascinante. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.